Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Sintam-se acolhidos aqui pela casa e hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos espíritos, orgulho e a humildade, no item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Os pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que vos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não! Porque este sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que se deve se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que vos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus vos retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sobre teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem eu sei, consentirá em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente? Jamais. Que, dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojado, ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e a do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola?
que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não acabam com esse corpo envolutório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que um ao outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás dignos de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto os elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho e às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que choras? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-se aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vê passar extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sobre o ruído desta orquestra alegre, preferiria teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele. Rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo, onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós, todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isento de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura,
Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que Cristo venha uma segunda vez sobre a terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esqueceram? Deverá ele enxotar os vendilhões do tempo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis, como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulhoso dos fariseus modernos. Talvez faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorasse. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropriaria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sedes generosos, caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Constantina, 1863. E para o esclarecimento da leitura, contamos aqui com a presença da nossa amiga Andressa e do nosso amigo Fabiano. Sejam muito bem-vindos. Um excelente estudo a todos. É com grande satisfação que nos encontramos mais uma vez aqui reunidos para estudar a doutrina espírita, para estudar o Evangelho
de nosso Mestre Jesus. No formato do estudo do Evangelho deste programa, nós iremos então fazer abordagens sobre os trechos que foram lidos agora há pouco, sobre o título O Orgulho e a Humildade, que é o item 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E, durante a leitura da Ana, eu marquei alguns trechos que eu considerei importantes realçar aqui nos nossos comentários. O que a gente observa, primeiramente, em destaque, é o fato desta instrução de um espírito superior, ser marcada, ser pautada por grande condição de humildade. Nós sabemos, graças aos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que quanto mais o espírito avança na senda da evolução e da redenção espiritual, que cada um de nós deverá traçar, quanto mais esses espíritos superiores avançaram, mais foram se tornando humildes e mais caridosos, no sentido de ajudar aqueles de nós que estamos na retaguarda. Então a gente observa nessa frase inicial dele, quando ele menciona, meus queridos amigos, quer dizer, um espírito superior, tendo em nós a oportunidade de responder ao chamamento do Cristo, para que possa nos auxiliar a avançarmos na compreensão dos ensinos do Cristo, do Evangelho, da Boa Nova do Cristo. E ele continua, aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Então nós sabemos que o Cristo, no planejamento que ele tem para a humanidade terrestre, ele sempre na história da humanidade nos enviou estes espíritos superiores como missionários, com o intuito de fazer avançar, auxiliar no avanço da humanidade terrestre. Quando ele fala que nós deveremos seguir o bom caminho que foi ensinado pelo Cristo, quando ele, com muita propriedade, nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o Cristo faz essa afirmação para nós todos, ele quer dizer que o caminho que deve ser seguido é o caminho do bem, é o que o Espírito Lacordaire nos menciona no início aqui do seu texto, que a gente possa seguir o caminho do bem. E o Cristo ainda complementa, eu sou a verdade. Qual a verdade? A verdade sobre a realidade espiritual. Somos todos espíritos imortais que estamos jornadeando nessa senda da evolução. Aqueles que se encontram atualmente encarnados e desencarnados, interagindo e convivendo entre si no planeta Terra, todos nós temos esse objetivo. Deveremos retirar o véu de nossas vistas para traçar como objetivo não mais somente as questões materiais, as questões de busca pelo atendimento das nossas necessidades de subsistência. A gente deve ampliar a nossa visão para enxergar essa verdade que o Cristo quer que nós possamos entender, que é a busca pelo verdadeiro tesouro. É o tesouro que sempre permanecerá conosco. O verdadeiro tesouro, aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Quando o Cristo nos fala isso, ele quer que a gente amplie em termos individuais, em termos sociais e de humanidade terrestre, essa visão mais espiritualizada, que aí sim a gente vai ter noção do que realmente é importante e o que a gente deve traçar de metas para nós. E quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida que deve ser vivida por todos nós, buscando as bem-aventuranças que ele nos ensina. Então, o Espírito, ele também continua falando aqui, que ele vem nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento. E complementa que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra. Vejamos o grau de superioridade e de humildade deste Espírito, pedindo auxílio ao Espírito Santo, pedindo auxílio a Deus, ao Mestre dos Mestres, que é o Cristo, para que possa iluminá-lo
e que ele possa se fazer entender nos ensinamentos que veio trazer para nós. E ele ainda continua: ó vós encarnados, que vos achais em provas e buscai a luz. Todos nós que estamos aqui, atualmente encarnados, algumas décadas atrás estávamos na pátria espiritual. Solicitamos a Deus a oportunidade da reencarnação, entendendo ser esse o caminho de evolução. Todos nós conseguimos trazer um processo íntimo de construção e de crescimento na pátria espiritual. Mas é na oportunidade de uma nova reencarnação, estando sob a condição de esquecimento, que também é uma bênção que Deus nos propicia, nós então encarnamos com um projeto que deve ser de forma intuitiva, no nosso subconsciente, algo que sempre nos traz um pensamento de buscar realmente interagir. Nós nascemos no lar que devemos nascer, nós recebemos os pais que deveremos receber, que nos acolhem nesse lar, e vamos conviver, vamos interagir entre afetos e desafetos, porque o processo de crescimento, ele se constrói de maneira individual, mas ele só se reforça quando nós entendemos o papel que todos nós temos de crescimento e ajuda mútua que deveremos prestar uns aos outros. E esse título, ele é muito importante para nós, quando ele fala do orgulho e da humildade. O contraponto ao orgulho é a humildade. O contraponto ao egoísmo é a caridade. Então, que a gente possa, nos ensinos do Cristo, nos ensinos dos espíritos superiores, que foram trazidos com a determinação do Cristo, no sentido de trazer uma revivescência dos ensinamentos que ele nos trouxe há 2000 anos atrás, que a gente possa estar sempre estudando, mas acima de tudo buscando a prática da caridade. O Cristo, ele não veio nos trazer a salvação. Como pode se interpretar? Ele veio nos salvar, ele veio nos trazer os seus ensinamentos, nos trazer o seu apoio, nos trazer todo o conhecimento do que realmente é importante. A salvação é um esforço pessoal de cada um de nós. Quanto mais avançarmos na compreensão da nossa realidade espiritual, quanto mais avançarmos na conscientização da nossa realidade espiritual, mais vamos desenvolvendo a intelectualidade, a racionalidade, mas de nada isso seria agregador em termos de evolução espiritual, se não estivermos aliando a tudo isso, todo esse compêndio de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, se nós não colocarmos em prática a caridade, que é a filha do amor, colocar esses ensinamentos do Cristo em ação. Sem isso, nós não realmente conseguiremos alçar voos, que a gente tem que ter um equilíbrio nessas duas asas da evolução, tanto da racionalidade quanto dos sentimentos, batendo essas asas de maneira simultânea e com a mesma intensidade. Obviamente, no grau de evolução que nos encontramos, nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós não conseguimos ter esse emparelhamento, essa questão de estarmos simultâneos no desenvolvimento dos sentimentos e da razão. Mas quanto mais avançarmos no conhecimento dos ensinos do Cristo, mais estaremos responsáveis pelos nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos comportamentos em termos de convivência social. Então é importante que a gente avance na compreensão, entendendo que também estaremos cada vez mais responsáveis pelo processo de busca de humildade e busca de reforma íntima. Esse é o objetivo principal da nossa encarnação, buscar essa reforma íntima e esse melhoramento
espiritual. Então, como a gente tem um texto muito rico de conhecimento, a gente não vai avançar muito. Eu vou passar a palavra para a Andressa, porque se eu avançar muito aqui, às vezes eu vou até falar algumas coisas que você havia pensado, vou comentar isso aqui. Então, a gente faz isso, eu passo a palavra para a Andressa, quando ela considerar necessário, você, né, tá? Fique à vontade aí para você fazer as suas considerações. Obrigada, Fabiano. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa de amor, de misericórdia, para falar um pouco do Evangelho de Jesus. E no título de hoje que estamos estudando, né, no item, orgulho e humildade. A humildade, ela é um sentimento, né, que nivela os homens. É o que traz o Evangelho de Jesus. Ele nivela os seres humanos. Por quê? Porque a humildade, ela nos mostra que devemos esquecer de nós mesmos. É o esquecimento de si mesmo. É negar a si mesmo. E tomar a nossa cruz e seguir Jesus. O maior exemplo de humildade que nós temos foi Jesus, que veio aqui para a terra para nos ensinar, para nos trazer a grande lição do amor, da humildade, da caridade. E Jesus, quando ele veio aqui, ele apagou a luz dele para que não constrangesse a cada um de nós, para que a grandeza dele não se sobrepôs a cada um de nós. No entanto, que Jesus passou desapercebido por muitas criaturas. Então, uma das lições muito grandes que Jesus trouxe para nós de humildade foi quando ele estava diante de uma mulher que seria apedrejada. E diante dessa mulher, ele disse para todos: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nesse sentido, nós estamos diante dessa lição, onde aprendemos que a indulgência e a caridade, elas são irmãs, são filhas da humildade. Quando nós apontamos o dedo para o erro de outra pessoa, para o erro do nosso irmão, nós estamos apontando para nós mesmos. Porque o nosso irmão, ele é obra da misericórdia divina para nos mostrar o que nós temos em nós mesmos. Foi isso que Jesus ensinou. Diante do fato daquela mulher que estava para ser apedrejada, Jesus mostrou que refletia nela a imagem de todos que estavam ali. Porque todos tinham defeitos, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos o que melhorar. Nós somos imperfeitos, mas perfectíveis. E foi essa grande lição que nós recebemos diante desse trecho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. E através desses ensinos, nós observamos que diante de algum bate-boca, alguma briga, algum deboche, alguma intriga, maledicência, o que está por trás disso? O que motiva uma briga? O que motiva uma discórdia? Né? O que motiva a raiva de um pelo outro? O orgulho. É a pessoa se sentir melhor que aquele. Ela sentir que ela está com a razão. Ela é a dona da razão. Esse é o motivo. Então, quando
nós entendemos que nós estamos com a razão, que nós somos melhores que o outro, aí sim, nós estamos nos diferenciando e nós estamos dando ênfase ao orgulho que está dentro de nós, ao crescimento desse grande mal em nós. Porque quando nós nos colocamos em igual patamar com o nosso irmão, em igual colocação, nós não vamos preocupar com a nossa razão. Nós vamos olhar o outro com olhos de misericórdia e vamos entender que aquele irmão, ele tem doença, ele está em tratamento, assim como eu. E aí, nesse ponto, eu consigo aprender aos poucos a grande lição da humildade que Jesus veio trazer para nós. E através dessas mudanças de comportamento, da mudança de consciência, aos poucos, nós vamos mudando as nossas atitudes. A partir do momento que eu me coloco a serviço de Jesus, a serviço da verdade, a serviço do bem, eu vou trabalhando pensamentos e atitudes que vão mudando aos poucos a minha forma de agir, vão tomando o meu tempo. Ele vai tornando o meu tempo um tempo de trabalho, porque trabalho é toda ocupação útil. Então, a todo momento em que eu estou buscando apresentar, praticar a palavra de Jesus, eu estou em trabalho. Estou trabalhando para a minha evolução e auxiliando irmãos no processo evolutivo deles. E nesse ponto é que Jesus vem nos trazer o título do nosso estudo, desse capítulo, a bem-aventurança dos pobres de espírito, que são bem-aventurados, não é? O bom caminho, que é aquele onde nós jogamos as pedras no chão, jogamos as armas no chão, embanhamos a espada e nos colocamos a serviço da caridade e da humildade. Onde o nosso caminho vai ser difícil, mas ele vai ser um caminho libertador. Porque eu não vou me prender mais a pequenas coisas, a sentimentos que vão atrasar o meu processo evolutivo, que vão importar em perda de tempo na minha caminhada. E nesse momento, eu vou a cada vez mais me inteirando, a cada vez mais me deixando levar por esse caminho tão maravilhoso que Jesus veio trazer para nós do Evangelho, de amor e de paz. Então, assumindo a nossa cruz e que nós estamos num planeta de expiações e provas, onde todos nós estamos no hospital-escola, onde todos nós estamos em tratamento, nós vamos ter compaixão, vamos colocar no lugar do outro e vamos entender que estamos em processo de aprendizado, assim como ele. E é nesse barco, não é, que todos nós estamos nivelados no mesmo caminho, no mesmo barco da jornada da vida, em rumo ao nosso Pai, ao nosso Criador. E, nesse sentido, então, vamos procurar, né? Muitas vezes nós nos deixamos levar aí por muitos ídolos, né? Muitos momentos em que nós perdemos tempo na nossa evolução, durante a nossa vida, tendo ídolos de mídia, perdendo nosso tempo
com programas de baixas vibrações, né, de comédias que, na verdade, visam debochar, visam verificar só o lado ruim do outro. Vamos buscar o nosso tempo como uma forma de aperfeiçoamento, de auxílio para nós e para os nossos irmãos. E, desse modo, eu vou passar a palavra para o meu amigo aqui, o Fabiano, para ele complementar mais um pouco. Obrigado, Andressa. Vamos em mais alguns trechos aqui. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O Espírito comunicante que nos trouxe essa mensagem está falando do Cristo. E está falando também dos grandes da terra. Imagino que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos. Então, quando a gente está falando aqui da questão da riqueza, a riqueza em si, ela não é algo ruim. Quando ela quando é uma fonte de água que circula e leva vida, auxiliando a gerar sustentação financeira, renda para trabalhadores e suas famílias. Então, é importante que haja, né, e que seja feita bom uso de todos esses recursos que nós dispomos. A riqueza é um desses que pode ser bem utilizada. Mas quando, em se tratando da questão do orgulho, que a gente está estudando juntos hoje aqui do Evangelho, ele está falando aqui das pessoas que, por estarem na condição de riqueza atualmente, às vezes se consideram superiores. E a gente sabe que o processo de progresso, a lei de progresso que a doutrina espírita nos ensina, que é nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Então, aqueles de nós que no momento, na atual existência, vivendo reencarnados, estamos dispondo da riqueza, que a gente possa não sermos orgulhosos, nos considerarmos superiores a outros irmãos nossos que às vezes estão na condição de miséria, porque certamente nesse ciclo das reencarnações, pelas quais um espírito imortal passa, que é o nosso caso, nós vivemos em um mundo de expiação e provas, um mundo que está em transição para regeneração. Mas outrora vivíamos num mundo primitivo. Então a Terra encontra-se enquanto orbe terrestre que aloja uma humanidade, quer dizer, um mundo e composto por essa humanidade de espíritos reencarnados e desencarnados, dentro de alguns milênios atrás, ainda estávamos numa condição muito primitiva. Avançamos, graças ao apoio do Cristo e o planejamento dele, quando ele recebeu de Deus essa determinação de conduzir todos os seres que aqui estagiam nessa senda de evolução. Então, evolução pressupõe esforço pessoal. E não há como evoluir se nós não reconhecermos os nossos próprios erros. O que eu tenho que melhorar. O próprio sábio da antiguidade já nos ensinava. Conhece-te a ti mesmo. Este é o caminho. E para nós fazermos uma autorreflexão, uma autoanálise de quem somos, o que precisamos melhorar, nós temos que ter humildade. Porque o orgulhoso não reconhece os seus próprios erros. Então, quando a gente fala aqui da riqueza, não nos esqueçamos que nós já passamos por vários momentos, várias reencarnações, em que nos defrontamos com condições de pobreza, de riqueza. Normalmente, a beleza, a riqueza, são portas largas, são provações que podem nos levar a
condições de nos desviarmos do caminho. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento para essas provações que nos são oportunizadas. A reencarnação é uma oportunidade, uma bênção de Deus, e nós somos inseridos, porque pedimos uma nova oportunidade, somos inseridos num contexto. Se de berço obtive a riqueza, ou se construir um processo de patrimônio através do esforço pessoal, isso não me deve levar a uma condição de orgulho, entendendo que isso é uma conquista unicamente pessoal, devido ao meu esforço. A gente deve entender que o próprio corpo físico é uma dádiva de Deus. Nós somos usufrutuários de todas as condições que nós temos na vida, inclusive do próprio corpo. Então, na verdade, essas questões materiais, tudo que nós temos e o próprio corpo, não nos pertencem. Somos usuários e precisamos entender isso. Entender que mesmo que estejamos diante de um processo em que obtemos riqueza, que a gente deve se esforçar para espalhar o bem, utilizando dessa situação como uma ferramenta de auxílio mútuo, sem o que não conseguiremos avançar. Então, o espírito, que eu me esqueço o nome dele aqui, eu tenho que sempre estar lendo de novo, é Lacordaire. O espírito Lacordaire nos fala: põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo. Lembra-te de que a morte não te poupará. Para aqueles de nós que estejamos na condição exacerbada de orgulho, lembremos-nos de que a morte, ela nivela a todos. Sejam ricos, pobres, orgulhosos, todos nós, quando chegar nas contas de Deus, todos nós passaremos novamente, como já passamos incontáveis vezes, pelo fenômeno da morte do corpo físico e pelo fenômeno natural da desencarnação. Enquanto espíritos imortais, dentro de pouco tempo estaremos, pouco tempo ou muito tempo, décadas, mas estaremos voltando à pátria espiritual. E essa questão da morte, ela deve ser encarada de uma maneira diferenciada. Todos temos muito medo da morte, porque é uma questão até cultural dos povos ocidentais. Os povos orientais já têm um entendimento mais espiritualista, diferenciado. Mas, para nós não sermos surpreendidos amanhã, quando voltarmos para a pátria espiritual, André Luiz nos aconselha que a gente deve conhecer a verdade agora, para não sermos surpreendidos por ela amanhã. E o que ele quer dizer com isso? A gente deve buscar ampliar o entendimento, buscar o esforço pessoal para sermos cada vez melhores no aspecto sentimental e no aspecto intelectual, mas, acima de tudo, sermos melhores no que o Cristo nos conclama a ser, atuantes na seara dele, na seara do bem. Então, é isso que nós temos que seguir, o que ele nos diz aqui. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo. As coisas deste mundo têm a sua importância, mas a gente deve dar mais importância ainda para as coisas de Deus. E é isso que a doutrina espírita, a todo momento, fazendo a revivescência dos ensinos do Cristo, quer que a gente possa fazer, esforçar para ter uma visão, não mais aquela visão do homem velho, de um mundo materialista, agora buscando a renovação íntima e buscando também ter uma visão mais espiritualizada. O próprio Cristo também nos ensina: renova-te a ti, renova-te a ti mesmo, sempre. Esse processo de renovação, ele passa necessariamente por um processo de reflexão íntima, em que a gente vai se esforçar para nos renovarmos, para sermos cada vez melhores. E é isso que a gente deve buscar. Deixar, pouco a pouco, igual a Andressa mencionou, pouco a pouco, se esforçar para sermos menos orgulhosos, para sermos mais humildes. Reconhecemos que nós necessitamos de Deus a todo momento, misericórdia, para
o próprio significado da palavra misericórdia. Misericórdias, quer dizer, Deus tem, cordes vem de coração, ele se condói, ele se sensibiliza com as nossas misérias e a todo momento nos ampara através de seus prepostos. O Cristo é o governador espiritual do planeta Terra e ele tem toda uma pleiade de espíritos que o apoiam nessa tarefa de fazer a humanidade terrestre avançar. E a gente só vai avançar através da prática do bem. Não há outro caminho. Por isso que Allan Kardec nos fala nas obras básicas que fora da caridade não há salvação. Salvar-se a si mesmo é enxergar essa necessidade e não mais nos transviarmos do caminho do bem. Vai acontecer, porque nós ainda somos muito imperfeitos, mas que a gente possa retornar e seguir o caminho reto ao que o Cristo nos conclama a seguir. Então, nós vamos passar novamente a palavra para a Andressa, para ela fazer as suas considerações finais, porque nós temos um limite de tempo, mas a gente só gostaria de finalizar da nossa parte o que eu tenho conseguido aprender com a doutrina espírita. Eu tenho aprendido que você também, Andressa, falou sobre o fardo, em algum momento da sua fala, assim, o fardo, quer dizer, o esforço que eu tenho, essa personalidade atual dessa existência, que se chama Fabiano, que é um indivíduo multimilenar, que vem construindo uma trajetória, eu preciso acordar para me esforçar cada vez mais, e eu gostei muito da sua fala, porque a Andressa é sentimento, puro sentimento quando ela fala do Cristo. E é o esforço para sermos melhor e conseguir seguir os exemplos do Cristo. Obrigada, Fabiano. E com esses exemplos, eu gostaria de trazer aqui 3 exemplos de humildade que deveriam ser seguidos por cada um de nós. Claro que o primeiro modelo é Jesus, mas eu queria trazer um exemplo aqui do Chico. Um caso que aconteceu com Chico Xavier, que tinha uma senhora que gostaria de receber um passe dele, ele estava trabalhando, não pôde atendê-la antes do momento de iniciar os trabalhos no centro. Aí o que ela fez? Quando ele chegou no centro, não tinha nem iniciado ainda, ela chegou lá correndo e deu um tapa no rosto do Chico. Deu uma bofetada no rosto do Chico. Falou que era para ele ter atendido ela antes, que ela estava muito nervosa, que era para ele seguir lá para a sala de passe, que era para ele transmitir o passe nela naquele momento. Deu uma ordem para o Chico. E ela foi para a sala de passe. E nisso o Chico ficou ali tentando se recompor, que ele estava assim, naquele momento ali, descomposto, né? Não por raiva, mas ele ficou imaginando como que ele ia transmitir o passe naquela senhora, naquele momento, naquele estado que ele estava. Então, ele estava preocupado com o passe. E Emmanuel aparece para ele e fala para ele: não, Chico, pode se recompor, que eu vou te auxiliar na transmissão do passe. Aí ele virou para o Emmanuel e falou com ele: mas eu estou com a razão, porque ela chegou aqui e não estava no momento. Ela chegou e agrediu ele, né? E ele virou e falou assim: realmente, você está com a razão, Chico, mas ela está com a necessidade. Então, ele foi, auxiliou o Chico a transmissão do passe, e aquela senhora, recebendo aquelas energias salutares, ela começou a chorar, colocou para fora toda aquela situação de desespero, de desequilíbrio, e viu o quanto ela estava errada, né? Então, é um exemplo para nós de humildade. E o outro exemplo do Chico também é um exemplo do que aconteceu com o cachorro dele, né? Ele tinha um cachorro doente e todas as vezes, todas as noites que ele chegava do centro, tarde,
Ele tinha que ir lá cuidar do cachorrinho dele, doente, limpar, alimentar. E uma vizinha do Chico, vendo aquela situação, ficou condoída, ficou com pena dele ter tanto trabalho lá no centro, chegar ainda a cuidar do cachorro doente. Foi lá e deu veneno para o cachorrinho morrer e acabar com aquela dificuldade ali do Chico. Quando o Chico ficou sabendo, ele ficou muito triste, ele entristeceu, né? E aquele sentimento de entristecimento, né, de mágoa, ele está ligado ao que é o orgulho. Aquilo ali atrapalhou os trabalhos. O Emmanuel foi e disse para ele: olha, Chico, você precisa tirar isso aí do seu coração, porque isso está impedindo que os espíritos elevados cheguem a você para dar seguimento nos trabalhos. E o Emmanuel trouxe para ele a receita, que era a receita, quem tinha prescrevido era Jesus, que estava no Evangelho, que era para ele procurar saber qual que era o grande sonho daquela senhora e realizar o grande desejo dela. Ele foi lá, comprou uma máquina de costura e entregou para aquela senhora. Quando ele entregou, ela sentiu tanta alegria, tanta felicidade, abraçou o Chico, e aquele abraço, aquele beijo, aquela alegria passou para o coração dele e limpou toda a mágoa que estava lá dentro. Então, mais um exemplo aí para nós da aplicação da humildade na nossa vida, no dia a dia. E mais um exemplo ainda, o exemplo de São Francisco de Assis. Ele estava na cidade em busca de arrecadações para cuidar de crianças carentes. E ele chegou num dado momento numa casa e bateu na porta, pediu dinheiro, né, auxílio para levar para crianças, e o proprietário da casa deu um tapa muito grande na face dele, que ele caiu no chão. E quando ele levantou, o proprietário da casa disse assim: agora você está satisfeito? Aí ele virou e falou assim: sim, eu estou satisfeito, mas eu quero saber agora o que você tem para as crianças. Então, um grande exemplo para todos nós, de humildade, né? De dar a outra face. E duas frases aqui que eu achei muito interessantes também do Chico para nós, é que ele disse que ele não tinha medo de cair, porque ele nunca tinha se levantado, que ele rastejava no chão como os vermes. E que o nome dele já era um nome de cisco, de pó, Francisco. E isso traz aí um exemplo muito grandioso para todos nós, não é? De nos considerarmos sempre com humildade, percebermos que, em vista do nosso Criador, nós não somos nada, que nós somos filhos, que estamos em crescimento, que estamos em trabalho, que nós dependemos do nosso Pai, dos nossos irmãos, e que é em sociedade, que é uma lei divina, e através da lei divina do trabalho e da lei divina do amor, é que nós conseguiremos, né, nosso processo evolutivo, nosso progresso espiritual. E será que nós ainda temos tempo? Tem uma pergunta aqui. Será que ainda tem tempo? Acho que sim. Para uma pergunta só. Isso. Tem uma pergunta aqui de um internauta. O que devo fazer para me controlar diante de uma situação difícil? Então, o que nós podemos trazer sobre essa pergunta é que, diante de uma situação difícil, eu devo, em primeiro lugar,
me colocar no lugar do outro. Devo ser grato também a Deus por me colocar naquela situação onde eu poderei aprender a humildade, onde eu poderei aprender a prudência, onde eu aprenderei a paciência, onde eu poderei aprender a caridade. Então, eu devo agir me colocando sempre no lugar do outro. E Sai Baba, que é um mestre indiano, ele ensinou o seguinte remédio para todas as situações difíceis que aparecer na vida da gente, e que ela nos mostra justamente o que Jesus nos ensinou, o amor. Ele disse o seguinte: cada vez que eu estiver diante de uma situação difícil, para que eu possa bater no peito e dizer: é bom para mim, é bom para mim, é bom para mim, é bom para mim. No próprio Evangelho, os Espíritos trazem para nós que nós devemos dar graças a Deus por todas as oportunidades de rebaixamento do nosso orgulho. Então, esse foi o entendimento, né, que a gente pode trazer aí para o nosso irmão aí. Gostaria de falar mais alguma coisa, Fabiana, completar? Isso. Então, assim, a gente agradece a todos, agradece a participação e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a todos por estar conosco mais essa vez, agradecemos a Deus por tudo.